Naquele dia, Rita Kemper recebeu um convite para ir até o trailer de um amigo para passar um tempo. Tudo ia bem até que as coisas começaram a ficar estranhas e Rita resolveu sair correndo dali. Só que quando ela olhou para trás, ela viu o que pensou ser sua última visão. Um homem grande com um olhar macabro correndo atrás dela e chegando cada vez mais perto. Agora Rita já não sabia se veria seus amigos e família de novo e talvez sua última visão fosse o olhar sombrio de Joey Metheny. Joseph Roy Metheny, também conhecido como Mr. Meat na linguagem popular. Hoje a gente vai falar sobre um dos casos mais bizarros que existem e um dos mais macabros também. Se você gostar do vídeo, considere se inscrever aqui, comentar e curtir, porque isso me ajuda muito. E se você quiser, você pode ouvir o vídeo enquanto você faz outras coisas, porque também é podcast. Joseph Roy Metheny nasceu no dia 2 de março em 1955 em Maryland, nos Estados Unidos. Para começar, já vale lembrar que 1955 faz muito tempo, então muitas informações não tem tanto detalhe. Tem muitas coisas incongruentes e muitas coisas que foram misturadas com até a história do jogo que a gente vai falar mais pra frente. Joseph, também conhecido como Joey, era irmão de 6 pessoas. E aqui a gente tem duas versões da infância e juventude dele, uma dita por ele e outra dita pela mãe. E a gente vai começar pela dele. Segundo Joseph, a mãe negligenciou os 6 filhos e vivia trabalhando em turnos duplos. Ela trabalhava em vários empregos e basicamente ela não tinha tempo pra ele, segundo ele. O pai de Joey era alcoólatra e se foi em um acidente de carro quando Joey tinha só 6 anos. Além disso, o pai dele também sofria de depressão e, segundo ele, os pais dele mandavam ele para outras casas em uma espécie de adoção forçada. Mas claro que essa é a versão dele que ele deu anos depois para a polícia. Segundo Joe, a mãe dele também não estava mais viva, então provavelmente ele não temeu que ela fosse falar a versão dela. Mas ela estava viva sim e ela deu a versão dela e eu vou dizer agora. Ela disse que trabalhava como garçonete e entregadora de comida porque a família era muito pobre, mas ela nunca deixou nada faltar na casa. Ela também disse que eles tiveram uma infância muito boa e que Joe era extremamente dedicado na escola e um aluno muito acima da média. E segundo ela, essa história de que ela emprestava ele para outras famílias era mentira e que ela nunca deixou ele ficar fora de casa com outras famílias ou sobre os cuidados de outras pessoas. E ela disse que se ele foi negligenciado era culpa dele. Uma coisa que eu achei estranha, mas é literalmente o que ela disse. Lembrando aqui que a gente tá falando sobre o caso real, então a gente ainda vai abordar sobre o caso do jogo, mas de forma superficial. O que eu gosto de tratar aqui são os casos reais, então a gente vai abordar um pouquinho do jogo mais pra frente. Em 1973, o Joe tinha 18 anos e ele entrou pro exército. E segundo a mãe dele, ele serviu na Alemanha. Mas segundo Joseph, ele serviu no Vietnã e lá ele acabou se viciando em entorpecente. O que futuramente ele disse que foi uma das piores coisas que ele já fez. A mãe dele disse que não lembra dele ter servido lá e o próprio governo disse que eles não estavam operando naquela região naquela época. Então provavelmente ele não estava no Vietnã e enfim, a gente não tem como saber a verdade porque tem muitos anos que isso aconteceu. Depois que Joe entrou no exército, ele e a mãe meio que perderam contato e segundo ela, a pior coisa que ele já fez na vida dele foi se envolver com entorpecente. Então a partir desse momento a gente tem um apagão na história de Joseph e a gente basicamente vai pular para a parte da vida adulta dele, que é o que foi descoberto depois pela polícia e coisas até que ele mesmo revelou. E é aqui que talvez comece o grande problema, porque diferente das outras pessoas que eu já abordei no canal, ele não teve um histórico de infância tão violento, alguma coisa assim. Ele realmente se tornou uma pessoa violenta por conta do uso de entorpecentes e por causa do vício dele. Na década de 90, Joe já tinha cerca de 30 anos e ele era conhecido como Tiny, que quer dizer pequenininho, homem pequeno, enfim. Só que era de uma forma irônica, porque ele tinha 1,85 de altura, ele era um homem extremamente alto, além de também ter um corpo muito largo. Basicamente, a rotina de Joe era viver em bar, morar com pessoas sem teto e em campos improvisados no sul de Baltimore. Ele gastava dinheiro com e bebidas e várias outras coisas ruins. Mas por incrível que pareça, Joe tinha um emprego estável de motorista de empilhadeira numa fábrica. Fábrica essa que seria protagonista dos próximos eventos que iam acontecer na vida dele. As pessoas que conviviam com ele, tanto no trabalho quanto os moradores de rua ou qualquer outras pessoas que conviviam com ele, diziam que ele era uma pessoa extremamente educada, além de inteligente e muito falante. Só que nem tudo são flores e basicamente depois de algum tempo ele fez a sua primeira vítima. Só que nessa parte a gente tem nosso primeiro mistério, porque a história dele real se mistura muito com a história do jogo, se mistura com muita cultura popular, muita coisa que as pessoas ficam falando uma pras outras e que às vezes é mentira, mas enfim, acaba sendo dito como verdade, já que uma mentira, quando a gente fala muitas vezes, acaba se tornando uma verdade. Então aqui a gente tem duas versões, eu vou contar pra vocês a mais falada e aqui a gente tem fatos reais. Na cultura popular, ele era casado com uma mulher também viciada e tinha um filho com ela. Ela fugiu com o filho deles e isso fez Joey ficar extremamente irritado e ir atrás dela. E foi aí que ele encontrou 2 homens que na teoria estavam escondendo a localização dela e do filho dele. E segundo a história, ele deu fim a essas 2 pessoas e na teoria essas foram as primeiras
primeiras vítimas dele. Depois desse evento, ele começou a basicamente ter gosto por aquilo. Ele até teria sido preso por esses crimes, mas foi absolvido por falta de provas. E claro que depois disso ele perdeu a guarda do filho dele e a mulher dele também perdeu. Agora a versão com fatos que a gente tem é que em 1994 ele fez a sua primeira vítima. E ela seria Cat Ann Magazine. Ela era uma mulher de 39 anos e Joe tirou a vida dela e botou basicamente o que sobrou lá perto da fábrica que ele trabalhava. E é uma coisa que ele fez recorrentemente com as suas vítimas. Ele botou ela lá e basicamente ela ficou lá por mais de 2 anos sem ninguém achar. Em 1995, logo no ano seguinte, ele era suspeito de ter tirado a vida de Randall Breyer e Randy Picker. E na teoria ele teria feito isso usando um machado, ferramentas que ele encontrou próximo no acampamento que ele morava. Que basicamente era uma cidade de barracas, uma coisa comum, pelo que eu pesquisei, entre moradores de rua dessa região, nessa época, enfim. Pra quem não sabe, você pode até notar, moradores de rua, até hoje em dia, onde você vê, eles costumam ficar próximos um do outro, até pelo perigo noturno, né? Tem muita gente que faz muita maldade com essas pessoas, por serem pessoas vulneráveis. Então, sempre existiu muito essa parada de união entre eles, mesmo que eles não se conhecessem ou não tivessem relação. E nesse caso, era uma grande concentração de várias barracas. Essas pessoas que eu falei agora eram 2 pessoas sem teto que moravam nesse acampamento junto com ele. Junto com ele não, né? Mas em outra barraca. Mas aqui naquela área ali, naquela região ali. E como eram muitas pessoas e muitos grupinhos, basicamente tinha briga entre esses grupos e teoricamente isso foi uma briga. Mas isso é na teoria, porque na prática a gente nunca vai saber qual foi a motivação real dele pra fazer aquilo. Futuramente ele disse que depois da primeira vítima dele, ele realmente teve gosto por fazer aquilo, e inclusive no futuro ele faz umas coisas muito piores com as pessoas, né? Pelo menos o que sobrou delas. Depois de um tempo ele para de morar nessa cidade de barracas e ele começa a morar em um trailer. E é aí que ele começa a basicamente pegar suas vítimas, chamar elas pro seu trailer, dar fim a elas e aí transformar em lanche. Ele transformou todas elas, pelo menos algumas partes, né? Em hambúrgueres que ele vendia na beira da estrada. E o mais bizarro disso tudo é que ele misturava, né, com carne bovina, carne de porco, e fazia um hambúrguer lá. Então ninguém conseguiria notar que estava consumindo uma pessoa, né, basicamente. Ele vendia esses hambúrgueres na beira da estrada e, logicamente, o dinheiro que ele ganhava com isso, ele usava em mais bebida, em mais entorpecentes e coisas que só ferravam cada vez mais com o mental dele. Basicamente, suas vítimas se baseavam num padrão muito específico, que eram mulheres brancas que trabalhavam na noite, né? E basicamente ele oferecia entorpecentes, oferecia bebida para elas e chamava elas pro trailer dele. E aí ele acabava, enfim, fazendo coisas ruins com elas no geral, não preciso me aprofundar aqui, vocês sabem o que eu tô falando. E tirava e fazia esses hambúrgueres depois com o que sobrava, né? Então em 1996 ele começou essa rotina de chamar essas pessoas pro trailer dele. E pelo que é conhecido, a primeira vítima dele é Kimberly Lynn Spicer. É claro que tiveram várias vítimas possíveis nesse período, já que pelo que ele fala depois, ele tirou a vida de mais de 10 pessoas. Então ela talvez não tenha sido a primeira, talvez não tenha sido a última, mas ela foi uma pessoa que foi reconhecida. Muitas não foram encontradas, né? Como a maioria dos casos que a gente vê aqui. O último caso que eu fiz, que se você não viu, tá aqui no izinho, que é da vovó. Não encontravam todas as pessoas que ela deu fim. Então, tipo assim, isso é uma parada muito recorrente. Tem pessoas que eles realmente conseguem se livrar totalmente, né? Até porque se ele pegou alguma dessas pessoas e fez tudo em hambúrguer, não vai sobrar nada, né? Então, é uma parada muito, muito doida de se imaginar até. Quantas pessoas não compraram hambúrguer na beira da estrada, estavam com fome ali, acharam até gostoso que a carne era de porco e boi. Então, tipo assim, ela nem imaginava o que tinha ali dentro, tá ligado? E foi aí que Metheny chamou Rita Kemper pro trailer dele e tentou se relacionar com ela, né? Basicamente ele chamou ela pro trailer dele porque ela já conhecia ele. E aí ele ofereceu o que ele oferecia pra todas as outras, né? Bebida, vamos lá no meu trailer tomar alguma coisa, enfim, né? Usar coisas, porque eles também usavam. Ela foi e ele começou a tentar se relacionar com ela, né? E ela achou aquilo ali estranho, começou a correr e saiu, meteu o pé do trailer dele e começou a correr pra dentro da floresta. Mas no meio do caminho, quando ela tava correndo, ela olhou pra trás e viu que ele tava atrás dela e basicamente ele conseguiu alcançar ela e pegar ela. Então quando ele pegou de volta Rita Kemper e levou ela pro seu trailer, ele falou: "Eu vou dar um fim em você e vou te enterrar
na floresta junto com as outras garotas. Então Rita começa a procurar desesperadamente alguma saída dentro daquele trailer. E foi aí que ela viu uma janela próxima e ela conseguiu sair por essa janela e fugir. Quando ela foge dali, ela procura a polícia e consegue falar com eles sobre tudo o que aconteceu com ela. Só que nessa altura, Joseph ainda não sabia que a polícia já tinha noção do que ele estava fazendo. Então no dia seguinte, Matthew ligou para um amigo e pediu ajuda dele para se livrar de Spicer, que era aquela mulher que já estava há um mês lá. Aquela que teria sido talvez a primeira vítima depois dele começar a chamar essas pessoas pro trailer dele. E obviamente, como todas as outras, ele botou o que restou perto da fábrica lá, enfim, enterrado de uma forma meio desleixada. Então quando ele falou isso pro amigo dele, o amigo dele simplesmente chegou e falou pra polícia, e foi assim que ele foi detido. O proprietário da empresa foi preso junto com ele, acusado de ser cúmplice. Quando ele é pego, ele começa a confessar outros crimes que ele cometeu, e alguns até que a polícia não conseguiu provar que ele realmente fez. Ele leva a polícia até o local onde ele teria se livrado daquela pessoa, a primeira lá do começo, que ficou 2 anos lá na fábrica. Então ele levou a polícia lá onde teoricamente ela estaria. E ela realmente estava lá, só que basicamente quase não restava nada, exceto a arcada dentária dela. E foi assim que eles reconheceram ela. Joseph disse que ele tinha feito mais de 10 vítimas além das que a polícia descobriu. E ele assumiu que os entorpecentes e o vício dele mudaram completamente a personalidade dele. Em 1997, ele foi condenado a 50 anos de prisão por tentar tirar a vida daquela mulher que foi no trailer dele e conseguiu fugir. Só que em 1998, ele foi condenado à prisão perpétua por causa daquela mulher que ele tinha deixado lá há mais de 2 anos na fábrica. E segundo ele, a motivação dele ter feito todos esses crimes foi que ele gostou disso, ele ficou chapado com isso, pelo que ele disse. Ele falou que não tinha motivo nenhum e que só queria fazer. E 20 anos depois, em 2017, Joey Matheny foi encontrado sem vida na sua cela com 62 anos de idade. A gente não sabe exatamente o motivo dele ter perdido a sua vida, mas enfim, só sabe que ele foi encontrado sem vida dentro da cela. Esse foi o caso que inspirou o jogo Mr. Meat, que é um jogo da Cleperion, se eu não me engano, que é uma empresa que faz jogos e, enfim, fez vários jogos, inclusive eu acho que Evil Nun, Mr. Meat, eu acho que tem outro lá de um vilão que é um sorvete e tudo mais. E eles costumam usar casos reais para inspirar esses jogos. Isso já é uma semelhança com o caso da Granny, né? Que foi o último vídeo que passou, que é um caso real que inspirou um jogo também. É um caso que vocês me pedem muito, muitos casos desses vocês me pedem muito, inclusive Evil Nun, que eu vou fazer. Essa é a história real, claro que no jogo tem diferenciações, tem outras paradas que acontecem dentro da história do jogo, que fogem do caso real, que é esse que eu contei pra vocês. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui, comentar um caso que você queira e também ver a playlist de outros casos que eu já fiz. Tá aqui no izinho e também tá aqui, provavelmente aparecendo aqui do lado. Lembrando que o apoio de vocês é extremamente importante pra eu conseguir manter isso aqui. Inclusive eu quero melhorar a câmera, porque eu gravo com o meu celular e às vezes acaba a memória no meio do vídeo, que é o que aconteceu hoje de novo. Mas enquanto a gente tem isso aqui, é o que a gente vai usar e tá ótimo pra mim. Só tenho a agradecer.